Olá a todos, mais uma vez temos aqui o Dr. Rodrigo Ayub para mais um podcast Método de Emagrecimento Saudável. Dr. Rodrigo, prazer enorme, muito obrigado pela presença e hoje vamos continuar falando sobre alimentação saudável. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos falar de um assunto que eu adoro e que eu acho que as pessoas realmente estão precisando ouvir, porque eu vejo muita coisa errada aí na nossa sociedade. Hoje em dia fala-se muito em comer muito e não se vê a qualidade daquilo que se come. Então fica um contexto, cada um para um lado, né? Comer muito ou comer com qualidade. É verdade, isso daí realmente é um tópico que você toca que realmente é uma das maiores causas de doença e envelhecimento das últimas gerações, das últimas décadas. E o ser humano tem essa informação diária de que quanto mais a gente come, melhor é para a nossa saúde, a gente vai ter mais energia e do ponto de vista fisiológico isso não tem o menor cabimento. O nosso corpo funciona muito bem e teve que se acostumar a isso, né, ao longo da nossa evolução, porque, né, a gente não tinha comida disponível o tempo todo. Ninguém tinha um frigorífico, né, uma geladeira dentro da caverna, né, que pudesse abrir ali e comer como a gente faz hoje, né? Então a gente come hoje 6 vezes por dia, até mais. A gente não, quando eu faço isso, acha que é isso que é a nossa fonte de energia, mas não é. O ser humano é uma máquina perfeita que desenvolveu uma forma de utilizar a própria energia e acumular ela dentro. A gente, teoricamente, teria uma geladeira dentro da gente, que são as células de gordura. Mas no momento que você passa o dia inteiro comendo, você está sempre acumulando. É sempre comprando comida e colocando na geladeira. Comprando comida e colocando na geladeira. O que aconteceu? O corpo começou a ficar cheio de alimentos, né, teoricamente, que são as gorduras, e doente. Por quê? Porque é aquela coisa que você já não tem espaço onde colocar e vai enfiando em outros lugares. E aí isso gera uma coisa chamada lipotoxicidade, que é gordura em outros locais do nosso corpo onde não deveriam ter. Gordura no fígado, gordura no pâncreas, né, gordura nos músculos. Isso interfere com a nossa fisiologia hormonal, né, com a nossa fisiologia metabólica e gera doenças e obesidade, e é o mal, né, dos tempos modernos. Esse excesso de comida tocou num ponto que é o ponto fulcral hoje de saúde nas pessoas. As pessoas comem demais. Ou seja, não devemos ter tanta atenção a esse reloginho biológico que deu fome e tem que comer. Devemos ter atenção a esse reloginho, teoricamente. O problema é que hoje existe uma coisa chamada fome tóxica. As pessoas comem por tudo e por nada, né? Tá deprimido, come, confunde muito os sentimentos e as sensações do nosso corpo. Tem gente que está ansiosa e busca na comida a fonte do relaxamento. E o alimento não foi feito para isso, né? Você não vai se entupir agora. O açúcar refinado ele tem muito essa propriedade, a indústria sabe disso, nos dá uma tranquilidade por ativar zonas do nosso cérebro de prazer. Então a gente busca o alimento para ter esse prazer e se você ficar fazendo isso, você vira uma adição, né? E é como uma cocaína, né? E você quer sempre cada vez mais. O alimento não serve para isso. Agora, existe a fome de necessidade nutricional do seu corpo. Aí o seu corpo está buscando alguma energia e muitos nutrientes. Aí sim você tem a fome. Mas uma coisa que as pessoas não entendem é que a fome, ela faz picos. Então, muitas vezes, quando a gente faz estratégias de saúde, emagrecimento numa pessoa, que a gente fala muito disso no módulo inteiro do MES, que é o jejum, por exemplo, o jejum faz com que o seu corpo fique alguns momentos em reparação, né, e utilização de gordura armazenada, e ele faz um pico, né? Quando você está em jejum, você faz um pico de fome, né? Por liberação de um hormônio do estômago chamado grelina. Só que assim, o que as pessoas não entendem é que assim, a fome ela não é uma constante crescente. Você faz um pico, dali a um pouco a fome baixa, você já não tem mais fome. Depois de um tempo você pode ter mais um pouquinho de fome e cada vez que você consegue fazer mais tempo de jejum, menos esses picos acontecem e com menos intensidade. E o que acontece o que o corpo quer dizer quando, mesmo não estando na hora de comer, diz assim, estou com fome? O que o corpo quer dizer? É um hábito, é um vício? Exatamente. Muitas vezes é um hábito, porque a sociedade, né, incutiu, né, que a gente tem que comer pequeno almoço e jantar, como se tivesse, né, um ritmo em que todo mundo vai ter a mesma fome nos mesmos momentos, etc. Isso não existe, né?
E muitas vezes acontece isso. Quando você quer limpar o corpo de uma pessoa e utiliza estratégias, como por exemplo o jejum intermitente, que você pula uma refeição, numa fase inicial, sei lá, às vezes 2 ou 3 dias, é muito rápido. Naquele momento em que a pessoa estava esperando comida, é igual pro seu gato, né? Se você todos os dias der comida pro seu gato, na mesma hora, você chega ali, ele já vai junto, porque ele sabe que vai receber comida. O nosso corpo também fica à espera. A partir do momento que você desabitua o seu corpo nisso, naquele momento o corpo vai ter que utilizar uma outra via energética, que já não é esperar entrar pela sua boca. Ele utiliza vias de utilização da gordura armazenada, que a gente chama dos corpos cetônicos, né? Você utiliza os ácidos graxos que estão acumulados ali mesmo para isso. E aí o corpo perde aquele hábito. Se você deixar de fazer o pequeno almoço durante um tempo, que a gente chama, é uma das técnicas do jejum intermitente, em que você pode ficar, por exemplo, 18 horas sem alimentação e 6 horas na janela da alimentação, e nesse momento você pula o pequeno almoço, né? Você ficou as horas do sono e mais as horas da manhã. Depois de um tempo, seu corpo já pede comida de manhã. Todos os pacientes e as pessoas que fazem o MES, eles fazem esse relato de que eu realmente não tenho fome nenhuma de manhã, eu consigo passar totalmente esse momento, e é um momento excelente para você utilizar reservas energéticas, nesse caso, emagrecer a partir da utilização de gorduras de uma forma totalmente fisiológica, como o ser humano sempre fez. Uma outra coisa, as pessoas falam muito em comer bem, e acham, muitas vezes, e eu falo até por mim, que tenho por hábito às vezes, acrescentar aditivos na alimentação normal para que ela fique mais completa. Como assim, Maurício? Imagine que eu vou fazer uma vitamina, ou como nós chamamos no Brasil, que chamam de batido, em que você mistura frutas, que são coisas perfeitamente naturais, você pega o sumo da fruta e adiciona um batidozinho proteico para aumentar o que quer que seja, porque disseram que é bom e porque aquilo dá a proteína que a fruta não tem. Como é que você enxerga isso? Exatamente. Esse hábito dos batidos, né, das vitaminas, ou dos shakes, dos smoothies, né, tem vários nomes, que é um hábito, inclusive, que eu implantei no método de emagrecimento saudável, no manual, inclusive, porque eu acho que é uma estratégia interessante de você colocar vários nutrientes dentro de um copo, né? E aí você consegue já, numa refeição, já ter uma carga de variedade de nutrientes, vitaminas, minerais, fitoquímicos, né, condensada ali no copo. Só que para você fazer isso existem alguns detalhes muito importantes, e é uma das condições que eu mais vejo erros, né, no âmbito de como fazer um batido. Por quê? Porque, primeiro, as pessoas, quando fazem um batido desse e ajudam, né, com o liquidificador, usar a centrífuga nem pensar. A centrífuga, ela tira muito da fibra dos alimentos, e aí fica, né, aquele líquido só dos alimentos, e ali uma carga muito grande de açúcares, frutose, etc. E você quebra a integralidade. A centrífuga é aquele que você mete a fruta e aperta e ele vai... Exatamente. Aí fica aquele restinho do bagaço. E o liquidificador, ele esmaga. Ele destrói, ele facilita a nossa digestão, né, como se você estivesse mastigando, né? Ele facilita isso, já consegue colocar o alimento já semi-triturado, e desse ponto ele não tira totalmente a fibra, ele só facilita a digestão. Então, uma dica que eu dou no MES, que é uma dica assim, muito simples, mas muito importante e eficaz nesse processo, é você tomar devagar. Você toma o seu batido como se você, por exemplo, tomasse uma sopa. Porque isso já está mais provado. Se você tomar o batido num gole todo de uma vez, né, o seu corpo ele não faria isso, né? Você vai mastigando aos poucos. Se você deixasse todos aqueles alimentos integrais, você comeria num intervalo de tempo muito maior. Essa diferença de você engolir de uma vez só ou você tomar ele aos poucos faz com que o seu corpo não faça picos de hormônios que vão interferir, né, no processo de emagrecimento, por exemplo. Entendeu qual é a diferençazinha? Se você pensa como se você estivesse comendo uma salada ou tomando uma sopa, e aí você toma o batido naquele intervalo de tempo. Mas o maior erro que eu vejo não é esse. O maior erro que eu vejo é as pessoas não saberem o motivo pelo qual elas estão fazendo esses batidos. Então, por exemplo, viu na academia, né, no ginásio aqui em Portugal, viu aquele fisiculturista, aquele fortão que está querendo crescer o músculo, colocar o whey protein. E olha para aquele fortão e vê, ele tem a massa magra, assim, bem desenvolvida, e eu vou chegar em casa e vou colocar o whey protein também. Mas o meu objetivo não é aumento de massa, meu objetivo é perder peso. Então, neste momento que a pessoa quer emagrecer, no batido nutritivo, né, que eu ensino no MES, como é que você coloca, diversificar sementes, grãos e frutos vermelhos, etc., o whey protein não deve ser utilizado. Não é para emagrecer, embora você veja milhões de fotos no ginásio, né, das pessoas magrinhas tomando whey protein, aquelas pessoas estão buscando um anabolismo, um crescimento muscular,
que o whey protein é muito bom nisso, porque é rico em aminoácidos de cadeia ramificada, chamados BCAAs, é rico no aminoácido chamado leucina, que é um aminoácido proliferativo. Ele é rico em aminoácidos glicogênicos, aminoácidos insulinogênicos, são aminoácidos que estimulam a insulina. Tudo isso é muito bom para o crescimento muscular, que a gente chama de anabolismo, para desenvolver a massa muscular. Mas também ajuda no desenvolvimento da massa gorda. Vai ajudar a pessoa, vai facilitar a pessoa a engordar, se ela tiver essa tendência, se ela tiver com o corpo desregulado. Então não deve usar o whey protein, pelo menos nessa fase. Nesse momento eu vejo muita gente fazendo isso e não sabe por que não emagrece. E fundamentalmente sem a utilização de um exercício físico, ou seja, o pó, então sozinho... Exatamente, porque no MES eu tenho um módulo de atividade física, mas eu até coloco a atividade física num âmbito de que não é o imprescindível para a pessoa emagrecer. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu não deveria falar, mas eu consigo emagrecer muitas pessoas sem atividade física. A atividade física é como se fosse uma cereja do bolo, é um complemento que é fundamental, principalmente para mim, para a saúde. Mas se você conseguir regular a sua alimentação, regular a frequência da sua alimentação, o seu corpo desta forma consegue se modular, principalmente em relação aos hormônios que fazem você engordar mais. Aí quando eu digo isso é principalmente a insulina, e você ativar o que a gente chama dos hormônios contrarreguladores, que são os hormônios que vão utilizar a sua gordura armazenada. São os hormônios que vão lá na célula de gordura e quebram ela. Você consegue muito dessas técnicas única e exclusivamente fazendo jejum. Mesmo sem treinar, com intervalos de alimentação maiores, o seu corpo vai ter que buscar energia de outro sítio. Ele começa utilizando o glicogênio, que tem no músculo, tem no fígado, e depois ele usa as células de gordura. E ele, para fazer isso, ele tem que ativar alguns hormônios. O hormônio do crescimento, o cortisol, as catecolaminas, que é principalmente a noradrenalina, o glucagon, são chamados hormônios contrarreguladores. São os hormônios que se opõem à insulina, que é o hormônio que faz você engordar. A alimentação, ela é suficiente para ativar isso. Quando você faz uma alimentação perfeita e a atividade física complementando essa alimentação, o resultado é garantido. Por isso que as pessoas todas que fazem o MES, elas falam, realmente eu nunca imaginei que eu ia conseguir perder peso dessa forma, sem ter que tomar remédios, né? Sem ter que fazer dietas milagrosas. Eu estou comendo bem, só que eu entendi como eu devo comer e complemento com a atividade física, porque as pessoas entram no estado de motivação e comprometimento que elas acabam fazendo tudo que eu falo. E aí o resultado é certo. Ou seja, a atividade física ela vai complementar a nível de emagrecimento, mas ela está focada fundamentalmente na massa magra, no enrijecimento muscular. E a alimentação está focada de fato no acúmulo de gordura e essas coisas. Você disse aqui já 2 vezes sobre a questão do jejum. Tem pessoas que pensam que o jejum intermitente, por exemplo, né, que suponho eu que seja o jejum mais brando, ele pode ser trocado por alimentações menos densas. Em vez de fazer o jejum, eu vou comer menos, bem menos. Funciona igual? Exatamente. Isso daí, inclusive, foi uma das dietas de maior história, né, na sociedade, porque tinha um resultado a curto prazo, que é o que acontece, e depois a pessoa voltava a engordar. Eu estou falando dos vigilantes do peso, não sei se você já ouviu falar, Weight Watch, que é uma coisa que contava calorias, né? Eram princípios alimentares que hoje já são mais do que esclarecidos que estão errados. Então essa coisa da restrição calórica, ou seja, você comer menos várias vezes, não funciona. Ponto. Não funciona. Você vai, numa fase inicial, diminuir a sua ingesta calórica. Consequentemente, você começa a perder peso, mas junto você baixa seu metabolismo. E aí o corpo se adapta, você entra no platô e depois você volta a engordar. Por isso, nunca faça dieta de restrição calórica. Eu vou comer menos, assim eu vou emagrecer. Você comendo menos, mas comendo o tempo todo, né, 6 vezes por dia, como hoje a indústria alimentícia manda a gente comer, o que acontece? O seu corpo está sempre liberando insulina. Qualquer alimento tem a capacidade de liberar insulina, uns mais do que outros. Mas você está sempre dando uma ordem para o seu corpo, estamos no processo digestivo e vamos acumular, guardar gordura. O seu corpo está no estado de guardar. Entendeu? A gente tem que colocar o nosso corpo no estado de utilização. Se você estiver comendo, o seu corpo está em estado de armazenamento. Deu para entender a diferença? Sim, é tão simples quanto isso. Quando a gente muda isso e você pode... Então, em vez de você comer 10 vezes 100 calorias, você come uma vez 1000. Pronto, você está comendo o mesmo número de calorias, mas o seu corpo ficou num intervalo muito grande sem receber aquele alimento, a sua insulina vai baixando e nesse momento seu corpo entra na ativação desses hormônios contrarreguladores que eu falei, ele entra num processo de utilização.
Comendo o tempo todo, o seu corpo está sempre no processo de armazenamento. Essa é uma diferença básica também, muito simples, mas que faz toda a diferença. Então, se você entender que você pode comer quando é para comer e outros momentos do dia você não deve comer, o seu corpo começa a entrar em vias de utilização. E aí você começa a emagrecer. Restrição calórica, vigilante do peso, quase já não se fala mais nisso porque não dá certo. A pessoa perde tempo, perde peso durante um pequeno período e depois engorda. Falando sobre isso, eu vou falar agora um assunto muito polêmico, que são as dietas cetogênicas. Também, já deve, não sei se você já ouviu falar, as dietas low carb, as dietas cetogênicas e até em parte a dieta paleolítica, elas são dietas em que você baixa muito a ingesta de carboidratos. Baixou o carboidrato, mas você continua comendo bastante alguns alimentos que não são benéficos para a nossa saúde, né? O excesso de carnes animais, pode comer em algumas dietas cetogênicas, pode comer até derivados, ovos, derivados lácteos, etc. E até abusam na gordura animal, abusam na comida, o pequeno almoço aquela fatia gorda da picanha. Então, de cara você vê que não é uma alimentação saudável. A longo prazo isso daí vai emagrecer e você vai mais magro para o caixão, né? O objetivo é esse, um caixão mais menorzinho. Mas o que acontece numa fase inicial? É que você, baixando essa ingesta de carboidratos, realmente você diminui a glicose no seu corpo. Você diminui o açúcar no seu corpo e você vai emagrecer. Só que o que acontece? Essa dieta não interfere com a sua insulina, que é o hormônio. Interfere, mas muito pouco. É o hormônio que faz você engordar. Por quê? Você continua comendo muito o tempo todo. E é o que eu falei. Embora alguns alimentos tenham menor capacidade de liberar insulina, né, como principalmente os alimentos gordura pura, a gordura pura, tipo azeite, ou manteiga, mas ninguém vai comer manteiga pura, ninguém come manteiga. Agora eu vou pegar uma colher de manteiga, nem é palatável a gente fazer isso. Então você sempre acrescenta uma proteína ou algum outro carboidrato complexo e o alimento, a sua refeição vai fazer você liberar insulina. Então você está sempre liberando insulina, ou seja, você baixou a glicose, mas não baixou a insulina. O problema está lá, ele só está sendo abafado. Assim que você libera um pouquinho a ingesta de carboidratos, você dispara no peso. Então isso não funciona. Se você tratar o problema, né, como a gente faz no método de emagrecimento saudável, que a gente visa o problema que a gente quer resolver para a pessoa depois não ter um ganho de peso, assim que relaxar um pouquinho no método, que o método numa fase inicial ele é um pouquinho mais intenso, e depois de um mês, por isso que eu até coloquei esse nome MES, que a gente faz o trocadilho, que é um mês, que a pessoa tem que estar um pouquinho mais focada e que a gente tem grandes resultados, tem vários testemunhos de pessoas que perderam mais de 10 quilos no primeiro mês, mas mesmo assim, depois você ainda mantém a perda, porque o seu corpo está sendo tratado, ele não está sendo enganado, diríamos assim, coisa que muitos químicos e algumas dietas fazem. Entendeu? Isso é uma diferença muito importante e que contribui muito para a nossa saúde. E quem perde 10 quilos pode fazer muita diferença para uma pessoa obesa e pode fazer muita diferença para uma pessoa não tão obesa. O método faz com que uma pessoa perca em média 10 quilos? Não. Por causa do contexto que é utilizado? Ou como é que se tem essa? Excelente pergunta. O método, ele não é um método de fazer você tomar um medicamento, né, que acelere o seu metabolismo de uma forma artificial. Você pode realmente, né, agora eu vou falar assim, olha, café emagrece, então você agora toma 10 chávenas de café por dia que você vai emagrecer. Você pode ter um problema cardíaco, né, porque você está acelerando o seu metabolismo de uma forma artificial, isso não é benéfico. O que o método emagrecimento faz? Ele regula o seu corpo, ele regula os seus hormônios. A gente vai ver os hormônios que estão em excesso no seu corpo e a gente vai controlar eles e estimular hormônios que de repente estão baixos, né, concentração baixa. Mas se você é uma pessoa que não precisa perder 10 quilos, como tem muitas pessoas, eu tenho pessoas no MES que entram por saúde. Porque o método emagrecimento saudável, tem a saudável, a palavra saudável no nome, porque eu não quero perder peso e eu pratico tudo que está escrito ali no MES. O método, ele é como se fosse uma cartilha da minha vida, né? A biografia do Dr. Rodrigo é o método emagrecimento saudável, porque tudo que está escrito ali eu exerço, porque eu não quero ganhar peso, não quero acumular peso, eu quero ter uma vida saudável. Então, quando a gente fala no módulo 2, modular o estresse, quando a gente fala na alimentação saudável, né? A alimentação orgânica, diversificada, rica em alimentos ricos em fibras, etc. Eu tive durante muitos anos da minha vida problemas intestinais, né? E que eu me curei com isso, quando eu entendi que esses hábitos de vida, que hoje eu chamei de método de emagrecimento saudável, não só fazem emagrecer, mas que fazem o nosso corpo funcionar melhor. No meu caso, o meu intestino funciona melhor. Então hoje eu tenho um intestino equilibrado, não tenho mais ele inflamado, não tenho cólicas, não tenho
distensão abdominal. Quem tem problemas intestinais, as pessoas estão assistindo aqui o podcast, elas sabem o que eu estou falando, é uma coisa insuportável. Você fica o tempo todo, né, se sentindo mal, se sente cansado, não sabe o que pode comer, né? Tem uma condição chamada citiofobia. Você começa a ter medo de comida, porque tudo que você come faz mal. E na verdade o problema não é da comida. Eu vejo muitas pessoas falando assim: doutor, mas eu não posso, eu como alface e eu me sinto inchado. O problema não é da alface, você está digerindo mal, suas bactérias estão todas reguladas, seu intestino está inflamado, seu intestino está permeável. Então o que você tem que fazer? Equilibrar o seu intestino. E aí quando você muda a alimentação para alimentação com fibras, quando você faz intervalos de alimentação como o jejum, a atividade física, como a gente estava falando, o principal papel dela não é queimar calorias. Esqueça a palavra calorias. Você não tem que focar em calorias na alimentação, você não tem que focar em calorias na atividade física. A atividade física serve para regular o seu corpo também. O exercício físico, como sempre foi feito, né? O ser humano nunca deixou de ser ativo. Ele é sedentário hoje, que a gente tem escada rolante, controle remoto, carro e tudo. A atividade física ela serve para estimular nossa massa muscular, para ativar hormônios reparadores do nosso corpo, como o hormônio do crescimento, e isso é importante para a reparação também do nosso intestino. Quando você tem esses fatores de crescimento, esses hormônios de crescimento ativados no seu corpo, o seu intestino ele regenera muito melhor. E aí todo o seu corpo funciona melhor, né? Então é um conjunto de coisas, né? É muito importante a pessoa entender que é o conjunto das coisas que ela tem que entender, guardar o que é o bom para ela e colocando em prática na vida. Entendeu? Aos poucos vai tirando os hábitos ruins, colocando hábitos saudáveis. Imagina como se fosse um potinho assim, né? Cheio de bolinhas pretas, e você todos os dias coloca uma bolinha colorida, né? E aí a bolinha preta ela vai saindo, você vai colocando a bolinha colorida, entendeu? Não foca nas coisas ruins, entenda o método, exerça ele como a gente preconiza, né? Nos manuais e nos mandamentos, e você vai ver a diferença que você sente na sua vida. Você falou mais uma vez no jejum, e eu vou insistir nesse assunto, por quê? Porque, na verdade, o jejum parece-me, e contas feitas, o mais econômico para qualquer pessoa que queira emagrecer. E eu chamei de jejum brando, não sei se está certo, ou mais brando, quando falamos do jejum intermitente. É, de fato, o jejum mais brando? Existe um jejum mais agressivo? Como é que eu qualifico esses tipos diferentes de jejum? Então pode-se usar o termo que quiser, né? No método eu tenho uma aula que eu falo em jejum intermitente e jejum prolongado. Diferencia assim do ponto de vista cronológico, sendo jejum intermitente aquele que a gente faz 14, 16, 18, 20 horas, o prolongado a partir das 24 horas. Tá bem? Cada jejum desse tem alguns benefícios específicos e indicações para algumas pessoas. Uma pessoa com grande resistência insulínica, aquele estado em que o corpo não está sabendo assimilar bem esse hormônio que engorda, que é a insulina, precisa muitas vezes de jejuns mais prolongados, porque em 18 horas, às vezes, a insulina dele ainda se mantém alta. Bom, isso é um detalhe fisiológico, mas é importante saber que jejum, para cada pessoa, existe uma indicaçãozinha, e eu tento ao máximo esmiuçar bastante esse tema nas aulas do MES, para a pessoa entender o qual seria o mais importante para ela. Mas isso se chama de jejum brando, jejum intermitente. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, por exemplo, o nosso fígado, ele não faz atividade física, né? Os nossos músculos fazem, quando a gente está treinando, etc., nossos músculos estão ali, e você está utilizando o glicogênio dos músculos, esvaziando, né, como se fosse geladeira de comida, e na atividade física depois a gente repõe. O que faz esvaziar o glicogênio do nosso fígado? Porque hoje a condição que está mais relacionada com a obesidade, como eu falei, a resistência insulínica, ela é causada quase que numa relação direta com uma condição chamada esteatose hepática, que é gordura no fígado. Então, como você faz para esvaziar essa gordura no fígado? Porque essa gordura no fígado está fazendo o seu corpo funcionar mal e está gerando excesso de peso. Desculpa interromper, mas primeiro, como é que se detecta essa gordura no fígado? Então, a gordura no fígado se detecta por análise no sangue, você começa a ver... Ou fisicamente a pessoa percebe alguma coisa? Não, eu olho o paciente, quando ele entra no meu consultório, por exemplo, eu sei que ele tem gordura no fígado. Quando você vê aquele paciente que tem a cintura abdominal a 120, 110, né, aquela gordura visceral absurda, aquela gordura está ali toda
nos órgãos, né, e alguma parte no subcutâneo. Para eliminar então essa gordura, você estava falando? Então, mas também pode fazer ecografia, né, ultrassonografia no Brasil, ver as análises, alterações de enzimas hepáticas, você já sabe que o fígado ali está pedindo socorro. Porque você sugere isso depois de um certo tempo, ou depois de uma certa idade, fazer os exames. Fazer periodicamente o exame de pesquisa disso. Todo mundo faz normalmente exames de rotina, os médicos todos, né, pedem regularmente exames de marcadores hepáticos, uma coisa que a gente chama de hepatograma, e quando você vê que aqueles valores estão aumentados, às vezes até pergunta a pessoa: você tem costume de beber muito álcool? O álcool é uma das drogas que agridem muito o nosso fígado. Você fala: não, doutor, eu não bebo nada. E você fala assim: alguma coisa está fazendo seu fígado não funcionar bem. Pode ser medicamentos, mas de uma forma geral, hoje a grande epidemia é da esteatose hepática, é a gordura que se acumulou no fígado. E para isso tem um outro veneno absurdo que a gente já pode falar. Mas só essa explicação que eu queria dar. Então, quando a gente utiliza essa gordura armazenada, o depósito de gordura no fígado, como é que a gente consegue fazer isso da forma mais eficaz? O jejum. O jejum é o exercício físico do nosso fígado. Guarda essa frase está espetacular. Como é que você faz exercício físico no seu fígado para você ter um fígado funcionando a 100%? Faça jejum. Não tem outra forma que eu vejo de você utilizar essa gordura armazenada sob a forma de glicogênio, essa energia armazenada sob a forma de glicogênio, e hoje já um segundo passo, já esgotou o glicogênio. É isso mesmo, você pega uma geladeira, você entope de comida, já não tem por onde sair, você começa a jogar a comida toda na arca, e sua casa tá um bando de comida, que você nem sabe para que você tem tanta comida lá, tá atrapalhando, porque você começa a colocar comida no armário. E para que essa comida toda? O corpo de muitas pessoas é assim. E qual tempo seria um tempo assim limite para um organismo suportar bem com todo o acúmulo de gordura, tanto no fígado quanto debaixo da pele, não é? E nos órgãos de uma maneira geral? Quanto tempo suportaria uma pessoa em jejum? Então, o Guinness, o livro dos recordes, mostra uma pessoa que ficou muito midiática e ficou mais de um ano em jejum. Né? E mesmo assim, jejum, salvo seja, né? Tem que botar esse jejum entre parênteses, porque bebe água. Não, água sempre. Jejum, e um cafezinho, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente como é que foi feito o jejum dessa pessoa. Eu sei que era um obeso mórbido, né? Tinha muitos depósitos de energia e que ficou esse tempo todo em jejum, emagreceu, ficou com o índice de massa corporal dentro da normalidade, unicamente a partir dessa técnica, e eu acredito que com um acompanhamento muito rigoroso, porque de forma nenhuma a gente preconiza esses jejuns muito prolongados no método de emagrecimento saudável, porque eu acredito que esse jejum é muito importante para algumas pessoas e é curativo, né, para pessoas com diabetes tipo 2 avançados, mas isso precisa de um acompanhamento médico junto, mais próximo, exatamente. No método de emagrecimento saudável, a gente desenvolveu um método, né, que qualquer pessoa pode fazer. O método de emagrecimento saudável é para qualquer pessoa, porque é uma coisa assim, né, foi desenvolvida de uma forma geral. Ainda assim tem que conhecer o método muito de perto, né? Tem que estar na turma, no grupo, para poder perceber porque são que as método dicas, é esse. passo a passo. Não né? é uma coisa simples. Não é simples, é complexo. Não, tem dicas muito... Às vezes um detalhezinho faz toda a diferença. Entendeu? Um detalhezinho faz toda a diferença. As pessoas, elas às vezes, por um detalhe fazem um erro. Como, por exemplo, sei lá, colocar um adoçante no café e aí acha que está fazendo jejum e colocou o adoçante ali, entendeu? Essas coisas interferem com... Pois é, você falou numa coisa aqui importante, é a questão do adoçante, né? O açúcar sempre foi o grande vilão da história, pelo menos na linguagem leiga, o açúcar que é o vilão da história quando se fala de gordura e de engordar e coisas do gênero. E hoje em dia tem açúcar do stevia, tem o mel, tem os adoçantes naturais, adoçantes artificiais, tem montes de maneira de você adoçar alguma coisa para fugir a esse problema de engordar. Quais são os efeitos colaterais? O que quer dizer esses diversos tipos de açúcar apenas pelo prazer de adoçar? Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente a gente tem o estímulo, né, do doce na nossa língua, né? A natureza colocou isso principalmente para a gente buscar na natureza alimentos que são doces e saudáveis, né, como de repente frutos vermelhos, né, que são excelentes para a saúde, tem um gostinho doce, a gente deve comer. O ser humano ia no mato, né, e via esses frutos silvestres, mais chamados frutos do bosque, e comia, gostava, e isso era excelente para a saúde. Eu recomendo todas as pessoas comerem todos os dias, como eu faço,
frutos silvestres. Eu teve a época do mirtilo aqui em Portugal, eu enchi minha geladeira de mirtilos, comi todos, agora tem a época da framboesa, normalmente eu como, né, eu oriento você comer esses frutos sazonais, né, da época que ele realmente existe na natureza. Mas o que acontece hoje é que as pessoas, como eu falei já no início desse podcast, né, por causa de outros motivos, como as ansiedades e carências, etc., utilizam o doce para suprir essa necessidade. E utilizam o doce de uma forma exagerada, né? O carboidrato refinado, principalmente, né, todo carboidrato vai virar glicose. Todo carboidrato, o futuro dele é virar glicose. A grande diferença é o tempo que você leva para absorver esse carboidrato e ele se transformar em glicose. Quando você tem um carboidrato refinado, quando você tem o açúcar refinado, quando você tem alguns outros tipos de edulcorantes em que entram rapidamente para o nosso corpo, diferente do carboidrato complexo, tem muita fibra e vai sendo liberado lentamente, essa entrada rápida gera uma série de alterações no seu corpo, inclusive no seu cérebro. E o seu cérebro gosta disso. E a indústria sabe que o seu cérebro gosta disso, só que o seu corpo não. O excesso de carboidratos, principalmente os refinados, aumentam a sua barriga e diminuem o seu cérebro. Guarde essa frase também, hoje eu estou de frase. Então, o excesso de carboidratos refinados aumentam a sua barriga e diminuem o seu cérebro. Diminuem em termos de inteligência. Porque geram inflamação no cérebro, porque geram aquelas placas beta-amiloides. Nessa placa beta-amiloide, a palavra amiloide vem de amido, porque ela está relacionada com excesso de ingesta de carboidratos e no futuro pode gerar um Alzheimer no seu cérebro, entendeu? O excesso de carboidratos, ele faz mal para o nosso cérebro, por vários motivos. Eu tenho várias cascadas que eu posso explicar aqui, faz seu corpo liberar cortisol, porque ele sente um estresse por esse excesso de carboidratos, etc. Mas eu ia falar outra. Então em relação a esses edulcorantes e adoçantes, etc. Nessa escala, para mim, acho que o pior de tudo seria os adoçantes. Porque os adoçantes são químicos, né? Sacarina, ciclamato, acesulfame, capa, aspartame, são químicos, né? Alimentos foram criados para enganar os nossos sensores de paladar, que estimulam a insulina, diferente do que as pessoas imaginam. O adoçante não tem valor calórico, e eu falei já nesse podcast, esquece a palavra calorias. Se você entender que calorias é uma palavra que não existe numa alimentação saudável, você já tem meio caminho andado, tá bem? Porque eu posso fazer você comer 100 gramas de espinafre e 100 gramas de biscoitinho, os dois com a mesma quantidade de calorias. Um vai fazer um efeito no seu corpo, o biscoitinho vai fazer estragos, o espinafre vai ser saudável e eles têm o mesmo número de calorias, um exemplo, entendeu? Então assim, esquece calorias. E o adoçante realmente tem pouca caloria, mas ele estimula no seu corpo a liberação de insulina. Ele é um químico que se transforma, é metabolizado no seu corpo em outras substâncias que fazem mal para você. Então eu acho que isso tem que ser totalmente banido, né? O uso de edulcorantes artificiais desses sintéticos. Aí você tem um outro grupo de coisas que adoçam, como por exemplo o mel, né? Como por exemplo o açúcar mascavo, né? O aqui chamado mascavado, que são substâncias que tem uma capacidade, né, de lipogênica, né, de aumentar a sua gordura, igual, só porque são naturais, né? Agora o mel é natural, uma pessoa que quer emagrecer não pode ficar usando mel, por vários motivos. Primeiro, porque ele faz estimular a sua insulina, né, o hormônio que a gente quer diminuir no seu corpo. Segundo, porque vai manter você na adição do doce. Tudo você vai querer colocar doce, porque quanto mais você coloca, mais você tem adição, né? Se você for diminuindo o doce na sua vida, cada vez menos você vai ter vontade. Eles têm, por exemplo, o mel tem 40% de frutose, que é o açúcar da fruta. A sacarose, que é o açúcar de mesa, o açúcar branco, ele tem 50% de frutose. E a frutose é um veneno para o nosso fígado. Se você comer excesso de frutose, a única frutose que eu permito é a frutose das frutas, porque ali a concentração de frutose é baixa e ela está junto de um complexo de fibras, etc., menos mal. Agora, no açúcar branco ou no mel, a frutose ela está livre. Então ela entra direto no seu corpo e a frutose, as pessoas têm que entender, é muito pior que a glicose, porque a glicose não é utilizada pelas nossas células e a frutose não. Nenhuma célula do nosso corpo usa frutose. As células do nosso corpo usam glicose. A frutose vai para o fígado. E se o corpo já tem excesso de energia, o fígado só tem uma função para essa frutose, transformar em gordura. E está ali no fígado, acentua a esteatose hepática. Olha de onde é que vem a gordura do fígado das pessoas. Não vem de gordura, ela vem da frutose, que está no mel, que está no açúcar refinado, que está principalmente nos processados, nos industrializados, que tem o xarope de milho com alta concentração de frutose.
Esse é o maior veneno. Foi uma substância que foi introduzida na sociedade porque era muito barata, virou o adoçante da maioria dos refrigerantes e molhos de ketchups da vida e tem uma alta concentração de frutose. Aí isso chega no seu corpo, é pior que o álcool. Porque o corpo não tem o que fazer, vai para o fígado, lá tem que ser metabolizado, e é metabolizado. Poderia ser metabolizado em energia, mas o corpo normalmente já está cheio de energia, vira gordura e fica no fígado, entendeu? Então isso cria o estado de resistência insulínica e faz a pessoa engordar. E aí a pessoa não sabe por que engordou, porque só está tomando um refrigerantezinho de vez em quando. Não pode, porque isso está acabando com o seu fígado. Tira esses alimentos da sua vida. É o que eu falei, introduza hábitos bons e tire os hábitos ruins. Isso faz toda a diferença. E a última coisa que você falou também, aí são outros tipos de edulcorantes, como por exemplo os edulcorantes naturais. Desses todos seriam o menos prejudicial, que é a estévia, por exemplo, né? A esteviosídeos, que é uma substância que tem uma capacidade de adocicar um alimento, né? Quase 100 vezes mais forte do que o açúcar, com uma menor concentração de glicose, né? Tem 3, 4 moléculas de glicose por grama, etc. Mas também libera insulina. Tem que entender que vai liberar insulina. Então, o cafezinho com estévia de manhã não vai interferir com o seu processo de jejum. Não vai deixar o jejum ser feito de uma forma perfeita. A melhor forma de você fazer isso é de manhã. Quer tomar um café? Toma um café puro. É como eu faço, por exemplo. Eu faço jejum intermitente quase todos os dias da semana. Só não faço fim de semana normalmente, porque eu acordo mais tarde. Mas durante a semana eu tomo um café de manhã. Entendeu? Me dá aquela energia, a hora que eu gosto de tomar um café e sem açúcar. Estou mais que habituado, às vezes eu coloco canela e isso sim é um boost para a utilização de gordura armazenada no seu corpo. E isso é perfeito. Você está com intervalo de jejum, está utilizando uma substância que até ajuda nesse processo, mas colocou um adoçante, colocou um mel que é natural, né? Porque as pessoas falam, mas o mel é feito pela abelhinha, que não sei o quê. Não interessa, é quase 50% de frutose. É muito prejudicial, principalmente se for usado em excesso. Agora me diz uma coisa, imaginemos que nós somos agora gestores, que moramos dentro do nosso organismo e gerimos a questão da alimentação, energia. Você está ali dentro e está percebendo que a pessoa não está ingerindo comida, entrou em processo de jejum, ele não está informado. O corpo não é informado, nós sabemos conscientemente que vamos fazer um jejum, mas toda a estrutura biológica não está preparada para isso. Quando é que o corpo começa a perceber que alguma coisa está errada e quais são as reações que o corpo, ou que esse gestor toma de imediato para contrabalançar essa possível falha? Porque ele parte do princípio que se ela entrou em jejum, você tem essa consciência que está em jejum, que não está se alimentando. Mas o organismo, ele percebe que está a faltar comida, que a comida não entra. Onde é que o corpo começa, se é que acontece dessa forma, deduzo eu, que ele começa a cortar a energia aqui e ali, quais são os efeitos secundários imediatos, onde é que se corta primeiro, sendo um gestor de toda essa energia, o homem fala assim, está descendo comida, está caindo energia, onde é que nós podemos contrabalançar? Qual é o processo? Onde é que começa e o que acontece? Eu vou ver se eu entendi sua pergunta, eu vou responder. Eu posso até refazer se for o caso. Eu vou explicar para você e você vê se eu realmente respondi o que você quis perguntar, porque isso é uma via muito interessante. A pergunta é boa para eu explicar essa via. É assim, naquilo que a gente falou, né, de você comer o tempo todo e baixar o seu metabolismo, né, você come o tempo todo, baixa um pouquinho a sua ingesta calórica, o seu corpo acha que está faltando energia, ele baixa o metabolismo. Aí você fala, então, se eu parar de comer, vai baixar muito mais o meu metabolismo, porque não é um pouquinho que eu estou dando, eu estou parando de dar. Mas a natureza é sábia e ela se desenvolveu ao longo do tempo, a gente não tendo comido o tempo todo, né? Como qualquer animal, né? Você faz uma experiência que é muito simples. Se você tem um peixe, se você tem um gato, se você tem um cão, dá comida para ele o tempo todo. Fica dando comida para o seu gato de 3 em 3 horas. Ele vai ficar doente, né? O peixe morre. Todo mundo sabe disso, né? Então, por que você quer fazer isso com o ser humano? Não tem lógica isso. A indústria faz as coisas sem lógica e a gente coloca dentro da nossa cabeça pelo neuromarketing e acredita que aquilo é uma verdade absoluta. Não tem lógica. O que acontece? Quando o nosso corpo ele para de comer, numa fase inicial, aquilo que eu falei, se você está habituado a receber comida naquela hora, que numa fase inicial, que às vezes para algumas pessoas é 1 ou 2 dias, 2, 3 dias no máximo, que a pessoa, às vezes, naquele momento se sente mais fome, se sente um pouquinho mais fraca, porque o corpo não sabe o que está acontecendo, é aquilo que você falou, né? É isso. Numa fase inicial, o corpo não sabe.
Mas você não vai morrer de inanição por causa disso, não existe isso, até porque eu não estou falando de você parar de comer dias, estou falando de você parar de comer horas. O corpo nesse momento pode sentir um pouquinho mal, aí você tem que ter mindfulness, e a gente ensina isso inclusive no MES, você tem que ter consciência do que está acontecendo no seu corpo e passar por esse obstáculo que eu estou falando, vai durar poucos dias, muito poucos dias. A partir do momento que o corpo já entendeu que naquele momento não vai receber comida, mas até precisa de energia, porque você está fazendo suas funções e ele precisa de energia, ele muda o botão. Ele desliga o botão de a comida vai chegar pela boca, que chama-se metabolismo glicídico, você está recebendo o açúcar na hora, o carboidrato na hora, o alimento na hora, e ele liga o botão do metabolismo lipídico, que é a sua energia acumulada. Ele faz um switch e liga o botão da energia. Aí o que acontece? O seu corpo ele descobre um tesouro perdido. Ele começa a entender, porque antes ele não sabia... Quanto tempo ele leva para descobrir isso? Depende de pessoa a pessoa. É isso que eu digo. Tem pessoas que entram nesse processo muito mais rápido, tem outras que entram muito mais difícil. Sabe qual é uma deixa de que a pessoa já me diz que eu sei se ela está ou não precisando de mais ou menos jejum? Quando ela fala, doutor, eu não consigo. Vai ser difícil, mas eu suo frio, eu tenho eu baixo a pressão, eu sinto mal. A pessoa, quanto mais ela falar que não consegue, mais ela está me dizendo que o corpo dela está com adição à comida. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É igual um toxicômano, né? Se você falar uma pessoa que não usa cocaína, olha, você vai ficar agora um dia sem cocaína. Eu falo assim, ótimo, eu fico. Se você falar uma pessoa que usa cocaína o tempo todo, né, um alto viciado em cocaína, você vai falar assim, agora você vai ficar 5 horas sem usar cocaína. A pessoa só de pensar nisso, ela já vai ter uma crise de abstinência. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A mesma acontece com o ser humano. Se o ser humano tiver aditivo à comida, se você falar para ele ficar sem comer 8 horas, né, aquela pessoa que às vezes acorda no meio da noite para comer, ela não consegue fazer jejum nem na hora do sono, que é um momento fundamental da gente não comer, porque é um momento de reparação do nosso corpo. Entenda, o corpo quando ele está fazendo jejum, ele está num processo de reparação. O corpo, quando está comendo, ele está no processo digestivo. Você bloqueia muitas vias de reparação do nosso corpo. Uma delas chama-se a MPK. Eu falo muito disso no MES e falo em outros vídeos que as pessoas me acompanham. A MPK é uma via de reparação do nosso corpo, de ativação de genes e enzimas da longevidade. Repara o nosso corpo, aumenta a telomerase, que é uma enzima que aumenta o nosso telômero. O jejum hoje está mais do que provado que é uma técnica super eficaz para melhorar e aumentar a sua qualidade de vida. Ou seja, você falou que o corpo faz o switch quando percebe que a comida não está vindo. Ele pode, antes desse switch, ele começar a desligar ou ativar, por exemplo, olha, começa a dar sono, preguiça, começa a ter falta de energia. Esse é um comportamento normal do corpo. A pessoa que vai fazer o jejum tem que perceber que o corpo vai entrar em preguiça física. Sim, exatamente. Isso vai acontecer, como eu falei, só numa fase inicial. É como nos 2 primeiros dias que você entra no ginásio e começa a ter dor muscular. Isso é antes do switch. Antes do switch. Porque depois que o corpo descobrir que existe um tesouro escondido, diríamos assim, quando você faz esse switch de source, né, de fonte de energia, aí é o contrário. São aquelas pessoas, as pessoas que tem pessoas no MES que já fizeram jejum de 72 horas ou mais, e as pessoas falam, realmente, a partir de um determinado tempo, você fica mais ligado, com mais energia do que se estivesse comendo. Então, como é que é possível? Porque o corpo entendeu que existe uma outra fonte de energia, e essa fonte de energia, em algumas pessoas, é inesgotável, e ela é altamente eficaz. Por quê? Porque você tem, por exemplo, na gordura, 9 quilocalorias por grama. Você tem mais do que se você comer um cookiezinho, né? Um biscoitinho. Que o carboidrato ele tem 4 quilocalorias. E o que acontece? Você, quando está usando essa via, o seu corpo está com a insulina baixa, você não vai ter aqueles picos de fome mais que você tem quando você fica comendo carboidrato o tempo todo, e ele está utilizando uma energia sua, que foi feita para isso, entendeu? Então é super fisiológico, totalmente natural e fisiológico. Isso não vai fazer você baixar seu metabolismo. Por quê? O corpo tem energia, ele não vai baixar, o corpo só baixa o metabolismo quando ele entende. As pessoas falam, o jejum agora vai fazer você destruir proteínas do corpo. Isso não tem lógica nenhuma. Pô, o corpo tem gordura, que é feita para utilizar energia. Ele vai destruir proteína? É aquela analogia que eu faço, né? Você está no inverno, você guardou lenha na garagem para colocar na lareira, chegou o inverno, você jogou a cadeira da sala na lareira. Tem alguma lógica isso? Não tem lógica, ninguém vai fazer isso. A pessoa vai pegar a lenha que foi feita para isso. Então você vai pegar a gordura que foi feita para isso. Entendeu? Você só tem que deixar o seu corpo entender que ela existe. Se você der comida o tempo todo, seu corpo não entende. Ele acha que você não tem comida. Você está precisando o tempo todo. Você está colocando para dentro. As pessoas comem sem fome. Eu pergunto para 90% das pessoas em que a gente começa essa estratégia. A primeira pergunta que eu faço é:
Porque normalmente a pior alimentação do dia das pessoas, por uma formatação da indústria alimentícia, é o pequeno almoço. O pequeno almoço. Pequeno almoço por quê? Em 1950, um cardiologista chamado Ansel Keys jogou no mercado uma ideia de que a gordura fazia mal, aí as pessoas pararam de comer gordura, né? A margarina foi demonizada, a manteiga foi demonizada e criaram a margarina, que é um lixo, e as pessoas começaram a parar de comer alguns alimentos que comiam no pequeno almoço mais ricos em gordura e começaram a comer pão com geleia e cereais. Pão com geleia, cereais e leite, né? Só isso pequeno almoço das pessoas. E aí passam a vida comendo pão com geleia e cereais, biscoitos, etc. E esse alimento é um alimento vazio que durante a manhã, no momento que seu corpo está com excesso, um pico de cortisol, é altamente prejudicial para toda a sua fisiologia hormonal. Então você pergunta às pessoas, você tem fome de manhã? As pessoas falam assim, não. A maioria das pessoas que eu pergunto, é muito interessante essa pergunta, que eu faço para todos os pacientes, e faço para as pessoas, para os participantes do MES, e a pessoa fala, não, de manhã não tenho muita fome. Então por que você come? Porque eu preciso do cálcio do leite, né? Aí vem todos os paradigmas, né? Porque se eu não comer o pequeno almoço é a refeição de rei, né? Coma de manhã como um rei, essas coisas, etc. E aí eu falo para essas pessoas não comerem de manhã. A primeira orientação que eu dou então a gente vai iniciar esse processo, é como se fosse uma atividade física. Como é que a gente vai iniciar a atividade física? Vamos hoje fazer umas caminhadas. Então vamos começar o processo, que é o início, fazendo o jejum intermitente, 16 horas, por exemplo, né? Você pula o pequeno almoço, né? Jantou às 8 da noite, vai almoçar meio-dia. Pronto, fez 16 horas e o seu corpo já agradece muito, porque de manhã, em vez de você colocar um alimento inflamatório, um alimento insulinogênico, ou seja, que cria insulina, aumenta a insulina no seu corpo, um alimento que vai te fazer mal, que vai te cansar muitas vezes, que as pessoas comem 10 horas da manhã, já estão com fome e se sentiram cansadas de manhã. Enquanto a pessoa, quando fez jejum e até tomou um copinho de café, ela tem muita energia durante a manhã e não tem fome. Ou seja, o jejum pode sempre acompanhar água à vontade, a hora que quiser. E o cafezinho. Pode tomar chás também, infusões e chás. O chá verde é um dos melhores amigos do jejum, principalmente no caso de 16 horas, por um caso de 2 dias. O jejum prolongado, você dá para viver com chazinho com chá verde, dá, com certeza. E tomar alguns suplementos também. Tem algumas pessoas que têm necessidade de fazer suplementos e aí podem tomar os suplementos, alguns suplementos durante jejum. No MES a gente explica os suplementos que podem não ser usados durante jejum. E é entender, né, que ninguém vai passar aqui por inanição, não estamos preconizando nenhuma seita de desnutrição das pessoas, etc. A pessoa depois vai comer e vai comer saudável, alimentos ricos em nutrientes, em proteínas, etc. E aí o corpo, que vai estar todo adaptado a estruturar bem aqueles alimentos, a utilizar bem aqueles alimentos funcionam de uma forma muito perfeita. Porque, por exemplo, quando você faz o jejum, você libera no estômago logo um hormônio da fome chamado grelina. A grelina vai no cérebro e estimula a liberação do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento vai no fígado e estimula a liberação do hormônio chamado IGF-1, Insulin-like Growth Factor. Esse hormônio é altamente reparador. O hormônio do crescimento é altamente anabólico, ele ajuda o nosso corpo a manter proteína. Então, quando você termina o jejum, o seu corpo está muito mais reparador, muito mais reparador. Você dá alimentos reparadores para ele, aí você tem a faca e o queijo. Você tem a expressão com queijo, foi péssima, pronto. Você tem tudo que o corpo precisa para funcionar bem. Você tem o hormônio que vai estruturar o músculo e os alimentos que vão estruturar o músculo. Então você desenvolve seu corpo. E as pessoas notam, realmente eu estou sentindo meu corpo mais modelado, estou me sentindo melhor e estou comendo menos, né? Antigamente eu achava o contrário, quanto mais eu comer, mais eu vou ter a estrutura, etc. E não é. Mais você vai ter gordura, né? Que é um tecido que em excesso é prejudicial ao nosso corpo. E uma coisa que acontece muito hoje também, que as pessoas falam que tem esse cuidado da alimentação, começa e cada vez mais falar que a lactose, que sempre foi um hábito inserido na dieta humana, é perfeitamente normal. Hoje há o leite sem lactose. O glúten, que de certa forma, e se eu estiver errado me corrige, estaria inserido de alguma forma mesmo nos pães mais antigos. Hoje o pão é sem glúten. Então é o leite sem lactose, o pão sem glúten, o açúcar sem doce. Isso tudo é o quê? Então, modificaram os alimentos, né? O principal motivo dessa celeuma que existe hoje com alguns alimentos, o principal motivo é que esses alimentos foram modificados ao longo do tempo.
O pão de hoje não é o pão da nossa avó. 2 gerações já mudou totalmente o pão. O leite não é o leite da nossa avó. A gente sabe disso, né? O leite da minha avó vinha num negócio de vidro e ficava 1 hora, 2 horas, já estragava o leite. Hoje você tem o leite 6 meses na geladeira e não estraga nada. O que acontece? O alimento mudou. A indústria, ela mudou o alimento. Isso não deu certo, porque as pessoas começaram a ter problemas, intolerâncias à lactose, intolerâncias ao leite, à proteína da vaca, intolerância à proteína do trigo, né, essa intolerância ao glúten. E aí, o que a indústria fez? Em vez de assumir o erro e falar assim, olha, vamos voltar para o alimento inicial, né? Só que o alimento inicial não é lucrativo, né? O trigo antigo é um trigo, o pão é mais duro, as pessoas não querem comprar tanto, ele dura menos, é mais difícil a produção. A indústria não quer fazer isso, então o que ela faz? Subterfúgios, ela engana, aí fala assim, agora pão sem glúten, agora leite sem lactose. Isso é tudo enganação, porque esses alimentos continuam sendo os alimentos totalmente errados, processados, só que agora tem um chamariz de que resolveu o problema, e não resolveu. De repente a pessoa que come o pão sem glúten não tem tanta intolerância quanto se comer o pão com glúten, mas aquele alimento está lhe prejudicando. O leite sem lactose, embora não tenha tanta intolerância que a pessoa não sabe fermentar açúcar do leite, a proteína do leite, né, principalmente a caseína, hoje ela está alterada. Ela é uma proteína que ela foi modificada, desnaturada, e isso é péssimo, nosso corpo gera reações inflamatórias. Ou seja, esses alimentos, ou você utiliza da época da vovó, né, ou o pão da época de Jesus Cristo, o alimento original como ele existia na natureza, ou você exclui ele 100% da sua alimentação. Como é difícil hoje você fazer o uso, né, dos alimentos originais, eu oriento as pessoas a não comerem esses alimentos, já que você tem a diversidade dos outros alimentos super nutritivos e que esses alimentos não fazem falta nenhuma. Pois é, e você falou também que hoje em dia a própria indústria alimentícia tem tendência, de uma forma ou de outra, plastificar, como é que eu posso dizer, mascarar o produto com termos dizendo que tira isso ou que tira aquilo. E um termo que a gente utiliza muito, ou que a gente utiliza, não, que nós vemos, você vai em mercado, você vê prateleiras inteiras de produtos bio. Bio está na moda. Bio virou sinônimo de saudável e a indústria aproveitou isso e hoje coloca bio em todos os produtos, inclusive em produtos que são péssimos para a saúde. Porque, na verdade, né, o bio vem do biológico, né, que significa que existiram alguns cuidados na plantação, etc., né, em relação ao uso de agrotóxicos, etc., só que não necessariamente significa que aquele alimento é saudável. Esqueça que bio é saudável, porque você pode pegar um trigo hibridizado, né, e ter um produto, um cereal de trigo hibridizado, não sei, aqueles cereais de pacotinho, né, que as crianças tomam no pequeno almoço. As mães só dão aquilo para os filhos porque elas não sabem o mal que estão fazendo. Com certeza nenhuma mãe faz sabendo o que aquele cereal está causando naquela criança. Os índices de obesidade, de hiperatividade nas crianças hoje estão todos relacionados com esse excesso de calorias vazias que elas consomem o tempo todo. E aí tem uma plaquinha de bio hoje em tudo que é cereal de caixinha. Eu vi outro dia no supermercado, eu entrei e fiquei chocado que a seção de biológico está o triplo, só com os mesmos alimentos da seção que não era bio, só que agora tem escrito bio no rótulo, porque mudaram, né, a parte do processamento. Não sei o que foi feito, não entendo exatamente disso, né? Isso é uma coisa da engenharia agrônoma, etc., não é minha área, mas eu sei que aqueles alimentos não fazem mal. Eu vejo a composição e está cheio de aditivos alimentares ali que são completamente desnecessários e são prejudiciais à nossa saúde. Então tem muito cuidado, os rótulos de bio não significam que é saudável. Deu para entender? Bio, biológico, orgânico, não é vegan, né? Sugar free, cuidado, tudo que se você vê, existem hoje linhas de supermercados que colocam em todos os alimentos a palavra equilíbrio, né? Porque passa a ideia de que aquela coisa vai equilibrar os seus hormônios, né? A palavra equilíbrio, né, gera no nosso corpo uma ideia de que aquilo é saudável, etc. Mas eles colocam equilíbrio e muitos alimentos são completamente que desequilibram os nossos hormônios. Vai ver milhares de alimentos ali com a palavra equilíbrio. Você vai ver, você não vai ver a palavra equilíbrio numa maçã, numa couve. Essas palavras não precisam de equilíbrio, porque o verde da natureza, que é o símbolo de equilíbrio, né? Eu estou aqui de verde, eu posso até falar sobre isso. A verde é a cor do meio do arco-íris,
Por isso que o verde nos passa equilíbrio, né? É um arquétipo de equilíbrio. E o equilíbrio está nas plantas, está nos verdes, não está no produto que botou equilíbrio ali no rótulo para enganar o consumidor. Por favor, atenção ao que você coloca dentro da sua boca. Você ia falar? Eu ia tirar aqui uma dúvida minha que hoje em dia há uma preocupação, fugindo um pouco ao tema, há uma preocupação global de grupos de cientistas, especialistas cuidarem para que tudo aquilo que está sendo feito para prejudicar o planeta seja abolido. Da mesma forma, eu penso que seria lógico ter grupos de médicos ou especialistas que criassem algumas instituições que obrigassem o planeta, de certa forma, com algum rigor, talvez aí a política de interesses não permita, e pode ser que seja por aí, e eu estou colocando a coisa de forma bem que desconheço de fato, se não seria normal ou se existem órgãos que cuidam que prestem atenção, que prestam atenção nos venenos que são colocados. Você colocou aí agora a situação de uma mãe só dá para o filho uma caixinha porque não tem ideia do que está. Isso é grave, porque será que não existe um órgão que se preocupe com os venenos que são vendidos hoje? É grave demais. É grave demais, porque eu tenho plena convicção de que as pessoas só engordam, as mães fazem isso com os filhos, né, de dar esses alimentos altamente prejudiciais, única e exclusivamente por ignorância. Porque, por ignorância, não tem menor indício de que é por algum outro motivo que não seja completo desconhecimento do que aquele alimento provoca no corpo. E aí a pessoa engorda, a pessoa adoece e não sabe por quê. E não há nenhum órgão específico então, Maurício, de proteção assim, existem órgãos com um poder infinitamente menor do que a indústria alimentícia e os órgãos que são financiados pela indústria alimentícia. Você entendeu que, infelizmente, é o mundo que a gente vive. O dinheiro ainda manda. Sociedades médicas são patrocinadas por indústrias alimentícias em que vendem a ideia, né, a sociedade médica recebe milhões para falar para o consumidor, e no caso para o paciente, né, de que margarina, né, aquela pasta vegetal, né, que foi cheia de gordura hidrogenada, é excelente para a saúde e tem um símbolo de coração, né, no rótulo, e eu não vou falar de marcas aqui, mas a indústria paga a sociedade para fazer isso. Isso não podia ser permitido, entendeu? Não podia, é um conflito de interesses violento, e existe muito disso na sociedade. Infelizmente existe, eu acho que sempre vai existir. Vai existir cada vez mais essa biosustentabilidade, né? essa preocupação ecológica cada vez mais, porque, né, a gente vê que o planeta está sendo destruído e nós somos, né, esses parasitas que destroem nosso planeta. Isso para mim é gravíssimo. Eu faço tudo o que eu posso e mais um pouco para proteger a natureza com o que eu posso fazer, né? Desde reciclagem, desde carro elétrico, desde não consumir alguns alimentos que eu acho que pioram. Muito do que eu deixei de comer carne, né? Embora eu não seja vegetariano, muito do que eu deixei é porque eu sei que esse excesso de agropecuária, principalmente com o gado, né, o crescimento de gado, etc., é muito prejudicial para o nosso planeta. O excesso, né, de um boi consome 30 vezes mais coisa do que ele vai fornecer para a gente. Então eu acho que a gente não deve muito prescindir do intermediário e comer direto o alimento da natureza, né, o verde mesmo e as plantas, etc. Então, eu tento fazer o máximo a minha parte e orientar as pessoas, né? Ensinar um pouquinho de alimentação para que elas, pelo menos, não tenham a ignorância que a gente falou, que tornem elas pessoas doentes e os familiares, etc., todo mundo doente, porque elas, óbvio que ninguém quer ficar doente, ninguém quer ver os familiares queridos doentes. As pessoas fazem porque não sabem, e isso é o mais triste. Todos os órgãos, entidades e profissionais de saúde têm a função de não ser influenciado pelas indústrias, né? E falar a verdade como ela tem que ser dita, né? A verdade como ela tem que ser dita. E é muito simples, e aí eu tento fazer isso e explicar, né? Do ponto de vista lógico, né? Tudo que eu falo tem a lógica, né? É a pessoa entender que eu não ganho nada com isso. Eu não ganho nada com jejum. Ninguém ganha nada com jejum. Ninguém ganha nada em falar bem de verduras e legumes, que são alimentos da natureza que você pode plantar nos fundos da sua casa, e ninguém vai ganhar nada com isso.
Entendeu? Agora, a indústria ganha muito em deixar você adito ao açúcar, né? Deixar você adito a esses produtos todos processados, né? Ricos em farinados, ricos em gorduras, né? Que fazem o nosso corpo desregular todo e você ficar sempre com fome e etc. E aí você come cada vez mais. Bom, e para fechar nosso trabalho de hoje, a nossa conversa de hoje, sempre muito agradável, não é? Eu te perguntaria se você acha que hoje existe uma maior consciência dessa necessidade, desse equilíbrio daquilo que se come, do cuidado que se tem que ter com a alimentação, com o corpo, com a energia que é absorvida do próprio alimento. Essa consciência ela vem crescendo, as pessoas buscam isso? Com certeza buscam. Existe uma mudança na sociedade e aí a partir disso eu até lembro muito do meu pai, meu saudoso pai, beijão pai, porque ele sempre falou isso: Rodrigo, você está entrando na área de medicina, você gosta muito dessa área de medicina ortomolecular, que é a área de você otimizar a saúde do corpo de uma forma natural, só que você vai ter um monte de gente formatada, né? Um monte de indústrias falando exatamente o contrário, e vai ser uma guerra injusta, porque inclusive os meios de comunicação estão todos comprados e manipulados, né? As notícias e as propagandas, etc. Só que meu pai, quando me falou isso, quando eu fui estudar medicina, ele não sabia que existia uma coisa chamada internet. Não existia internet naquela altura, não existia redes sociais como existe hoje, e hoje a informação está democratizada. Então a gente pode estar aqui fazendo esse podcast e milhares de pessoas assistindo e entendendo uma outra mensagem. É claro que o excesso de informação também tem que fazer você saber filtrar, né? Ouvir tudo, você pode até ouvir tudo, mas entender o que é mais lógico, buscar as referências que a gente fala, ouvir, né? Pelo menos eu acendo na cabeça, né, da pessoa uma luz de que realmente isso pode acontecer, porque se ela ficar sempre com a visão, né, parcial daquela informação com um conflito de interesse, aí ela não consegue enxergar e a gente tira ela da escuridão, né? Acende uma luz para ela fornecer. Meu pai não se atentou a isso, e isso hoje facilita muito a minha vida. Quando eu passo uma informação de saúde, embora não tenha conflito de interesse econômico de nada de que eu estou a falar, né? A gente preconiza coisas que são da fisiologia humana de graça, né? E aí as pessoas começam a entender que realmente isso tem uma lógica e o nosso corpo agradece. Mas é isso. Ok, doutor Rodrigo, hoje falamos muito sobre a questão dos alimentos, né? Falamos também sobre a questão das etiquetas coladas como bio, os alimentos que têm leite sem glúten e leite sem lactose e o pão sem glúten. Falamos um pouco sobre os adoçantes e, enfim, tivemos uma conversa bastante longa e trouxemos aqui muita coisa sobre tipos saudáveis de alimentação. Foi tudo por hoje. Na semana que vem a gente vai trazer mais uma dose de informações saudáveis. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo convite, até uma próxima, um abração.